Saudações em Cristo Jesus a todos, sejam bem-vindos ao canal Já pra Bíblia e o tema de hoje é apostasia. A segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, ensina que a segunda volta do Senhor Jesus será precedida por uma grande operação do mal chamada apostasia. E porque cremos que Jesus voltará e que não queremos ficar aqui quando esse dia maravilhoso chegar, precisamos estudar e aprender sobre esse importante assunto. Por isso, vem comigo já para a Bíblia. Para falar do tema apostasia, nós vamos abordar este assunto na Carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4 em diante. Todavia, sem dúvida, Hebreus 6, 4 é o texto mais difícil de se interpretar da Carta aos Hebreus. Talvez seja o texto mais difícil de se interpretar do Novo Testamento. Ao longo da história da Igreja, houveram muitos debates sobre o verdadeiro significado desse texto. E ainda hoje, não há um consenso pleno no meio dos evangélicos sobre o verdadeiro sentido dessa mensagem. No entanto, sabemos que a carta aos Hebreus foi escrita para uma igreja cristã composta de judeus que, convertidos a Cristo, deixaram o judaísmo e passaram a fazer parte da igreja. Mas em virtude das perseguições contra os cristãos, alguns judeus estavam de malas prontas a voltar ao judaísmo e, por consequência, abandonar a fé cristã. Antes de avançarmos, é bom esclarecer que no judaísmo tudo era palpável e concreto, nada era abstrato. Havia o cordeiro, os utensílios do templo, o altar, a bacia, o castiçal, a tenda, etc. E o judeu era muito apegado a tudo isso. No entanto, na graça, a única coisa que o justo tem é a fé, e é inclusive aconselhado a viver somente da fé. Ou seja, ele não precisa de nenhum item material para representar a sua fé, como no Velho Testamento os judeus o faziam. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, a fé é o bastante e é o fundamental. E para muitos dos judeus daquela igreja, viver de fé somente não era suficiente. E em decorrência desse fato, o escritor aos Hebreus, que não sabemos quem é, entra com o assunto da apostasia dentro desse contexto, para advertir a igreja acerca do perigo real de abandonarem a fé. A apostasia é o abandono total e deliberado da fé em Jesus Cristo e em tudo que envolve o plano de salvação de Deus. É verdade também que o autor da carta aos Hebreus já havia tratado sobre o assunto apostasia no capítulo 3, no versículo 12 ao 19. Todavia, ele volta a tratar o assunto no capítulo 10, versículo 26 ao 31 também. A grande questão desses textos é a seguinte pergunta: será que uma pessoa salva pode perder a salvação e depois de perdida não pode mais ser recuperada? A resposta é absolutamente não. A Bíblia não se contradiz. Precisamos distinguir duas coisas muito simples e profundas. Existe o membro da igreja visível e o membro da igreja invisível. Preste atenção. Alguns que entram para a igreja visível acabam sendo batizados, têm seu nome no hall de membros de sua igreja, seguem as orientações de sua liderança. Todavia, muitos desses, na verdade, nunca nasceram de novo. Nunca foram alcançados pela graça, apenas mantêm as aparências. Aprenderam cacoetes de crente, clichês de crentes, falam como crentes, parecem até crentes, frequentam assiduamente igrejas como crente, mas nunca nasceram de novo. Inclusive, até mesmo exercem ministério, ocupam a liderança dentro da igreja, mas nunca foram salvos. Dá para acreditar num negócio desse? Mas é verdade. Então é muito importante entender isso. O texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, não está tratando de gente salva, que caiu e se perdeu eternamente.
Não é isso. O texto está dizendo da igreja visível, que caiu e nunca mais será recuperada, pois negou Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Posso citar Judas Iscariotes, que era apóstolo, era líder, mas não era convertido. Posso citar Demas, que foi cooperador do apóstolo Paulo e abandonou a fé. Posso citar Simão, o mágico, que foi batizado e se tornou membro da igreja, mas estava em fel de amargura. Posso citar a fala do apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 9, que disse: saíram dos nossos, porque não eram de nós, pois se fossem, teriam permanecido. Então, quando você vê alguém apostatando da fé e virando as costas para Jesus, se perdendo, não devemos pôr em dúvida a poderosa e grande salvação operada por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso. Na verdade, você deve pôr em xeque se houve realmente conversão de tal pessoa. O capítulo 6, versículo 9 da carta aos Hebreus, leia e note que o escritor agora está se dirigindo à igreja, não aos apóstatas. Aqui ele faz distinção dos que estão dentro da igreja e não são convertidos, e dos que estão na igreja e são convertidos. Vejam o que ele fala sobre os convertidos no capítulo 10, no versículo 38 ao 39. Note que ele está admitindo que dentro da igreja existem pessoas salvas e não salvas, e isso representa pessoas que nasceram de novo e pessoas que não nasceram de novo. Todavia, é bom que se diga que só Deus, somente Deus, sabe realmente quem nasceu de novo ou não, se é um convertido realmente e, portanto, lhe pertence, ou é apenas um crente convencido e não convertido. Não cabe, porém, a nenhum de nós, nem homem, nem mulher, igreja alguma, religião alguma, autoridade religiosa nenhuma, determinar se uma pessoa é ou não é de Deus. Ninguém tem essa prerrogativa. Essa autoridade, ela é proveniente exclusivamente de Deus, pois Deus conhece quem são os seus. O autor está tratando em Hebreus 6, no versículo 4, de pessoas que num dado momento, por circunstâncias, por situações pessoais, vieram a virar as costas para Jesus, abandonaram o Evangelho e rejeitam a Cristo e pisam a graça de Deus e zombam do sacrifício de Cristo. Ora, a queda de um apóstata é diferente da queda de um crente convertido. Quando um crente convertido cai, e isso pode acontecer, ele se levanta, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele pede perdão, ele abandona o seu pecado e ele é restaurado. Isso, por exemplo, aconteceu com Davi. Veja, quando um crente peca, ele não tem prazer no pecado, ele fica aflito, fica desesperado, angustiado, até que ele volte a ter comunhão com Deus, ele não fica em paz. Enquanto que o apóstata, que parecia ser um crente, que tinha nome de crente, que tinha cacuete de crente, clichê de crente, em algum momento de sua vida, vira as costas para Jesus Cristo e não tem como se recuperar. Por uma simples razão, entenda, ele nunca irá demonstrar quebrantamento nem arrependimento, muito menos desejo de voltar-se. Por quê? Porque negou o Espírito Santo. Agora pense comigo, se um apóstata nega a fé, logo ele negou também Jesus. Na sequência, ele também nega o plano de salvação do Pai. E se ele nega o plano de salvação do Pai, ato contínuo, ele nega o Espírito Santo. E se ele nega o Espírito Santo, ele perde o agente da Trindade responsável em conduzir o homem ao arrependimento genuíno, pois o Espírito Santo, quando lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o crente apóstata nega tudo isso, realmente é impossível sua restauração. A apostasia é um pecado para a morte, assim como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Conforme o Senhor Jesus disse, a pessoa não terá perdão nesta vida e nem na futura. A apostasia é pecado
de crente não convertido. Entenda isso. Essa é a grande diferença entre Judas e Pedro. Um trai, o outro nega. Um enforca-se e vai para o inferno, o outro arrepende-se e é restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, o autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, não está se dirigindo a gente salva. Ele se dirige aos salvos, entenda, no versículo 9 do capítulo 6 e no capítulo 10, no versículo 39. A apostasia não é um pecado comum. Um crente salvo, e entenda-se por crente salvo, um crente genuinamente convertido pelo Espírito Santo, nunca apostatará. É impossível um crente genuinamente convertido a Jesus Cristo apostatar. A apostasia dá-se quando alguém parece ser salvo, se considera salvo, se diz líder da igreja, se diz importante, mas porém nunca nasceu realmente de novo. Esse é o apóstata. E o tal não tem recuperação para ele, segundo Hebreus 6, versículo 4. E repetimos: todavia, somente o Senhor conhece quem são os seus. Não temos permissão para julgar ninguém. No entanto, qual é a evidência que uma pessoa verdadeiramente é salva? Ora, é a sua perseverança na fé. O crente apóstata visa negar o próprio Espírito Santo, que, como já foi dito, é o agente de convencimento do homem no plano divino da salvação. Veja, o Espírito Santo é o que mostra ao homem o seu estado miserável pecador e o conduz ao arrependimento genuíno e ao novo nascimento e à conversão a Jesus Cristo. Ele, o Espírito Santo, ensina todas as coisas do céu no coração do homem. Então, qual é o sentido da expressão caíram? Obviamente, não é o sentido da queda de um crente. Crente cai, infelizmente cai. Mas quando cai, a Bíblia diz, em 1 João 1:8-9, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E mais, a Bíblia diz também, em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E a Bíblia fala também em 1 João 7:9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas Hebreus 4:14 e 15 também diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ora, na apostasia, a pessoa não consegue se levantar. Primeiro, porque a pessoa nunca foi convertida. Segundo, porque nunca houve arrependimento no seu coração. Portanto, não é queda temporal. A apostasia é queda definitiva. Não é imaturidade espiritual. Não é o fato de uma pessoa discordar de um ensino que considera não ser bíblico. Não significa a troca de uma denominação religiosa por outro. Não, não é isso. Não é porque a pessoa tem faltado aos cultos de sua igreja que ela é considerada apóstata. De maneira nenhuma. A apostasia é a própria rebelião consumada. As pessoas de Hebreus 6:4, os judeus que viraram as costas para o Senhor Jesus e, por consequência, para o sacrifício que Ele fez na cruz, como quem diz, eu não creio mais nisso, eu não creio mais na obra expiatória dele, eu estou voltando para o judaísmo, eu não quero mais, estou abandonando, voltando para o meu passado.
Ora, por isso não serão restauradas, pois não demonstraram nenhum arrependimento. E como só Deus conhece quem são seus, a advertência é para você e para mim. E que Deus nos dê um coração quebrantado sempre, e que Deus nos livre da apostasia. Este é o canal Já Pra Bíblia. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Se já é inscrito, curte para que o YouTube promova esse vídeo para que outras pessoas possam também ser alcançadas pelo ensino verdadeiro da palavra. Compartilhe, ative o sininho para receber novos vídeos. Já Pra Bíblia fica por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!